Bom, galera, eu não sou um cara de me gabar muito não. Mentira, eu sou sim, tá? Me gabo demais. Mas enfim, eu falei no pré-jogo tudo o que ia acontecer nos jogos que é de agora a pouco. Fortaleza, São Paulo, Vitória e Ceará. Eu previ tudo. Eu falei o quê? O Vitória tem que tentar uma pressão inicial, fazer o gol no início e aí praticamente liquidar a partida, porque aí Jair Ventura ia jogar no seu modelo de jogo que ele está acostumado, que ele gosta, ia poder se fechar completamente e segurar o resultado. Foi exatamente isso que aconteceu. O Vitória faz um gol, e aí, quando o Vitória fez o gol, eu não tenho como provar para vocês, porque eu não tava gravando, né? Mas eu falei aqui, o Ceará, no máximo, empata esse jogo. Deu tudo certo, o Ceará empata o jogo. E quase aconteceu. Pedro Arru perdeu uma chance claríssima de gol no último lance da partida e perdeu outra chance também na marca do pênalti. Mas o Vitória conseguiu segurar 1-0. Eu já esperava que isso ia acontecer. Depois que o Vitória fez 1-0. Fortaleza, eu esperava que ia ser um jogo equilibrado. Achava que o Fortaleza tinha condições de vencer, mas não achava que ia ser fácil. Achava que tinha condições porque o São Paulo não vinha tão bem. Mas o desenho do jogo eu acertei. Eu falei que o Fortaleza ia tomar mais as rédeas da partida e o São Paulo iria ficar mais retraído, explorando o contra-ataque e as chances que o Fortaleza ia deixar à disposição por ter que buscar resultado, por ter que atacar. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, sem querer fazer média, mas eu previ tudo, tá? Eu previ tudo. Não aconteceu o que eu tava torcendo para acontecer, que era o Ceará, no mínimo, empatar e o Fortaleza vencer o São Paulo para ajudar o Bahia na luta pela Libertadores. Mas eu previ o desenho do jogo. Fica no vídeo que a gente vai fazer aqui a análise completa do jogo. Vamos mostrar também os gols do São Paulo, os gols do gol do Vitória e também um lance polêmico aí da expulsão do Rigoni. Então fica nesse vídeo, aproveita também, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho e vamos lá, galera. Vou começar por Fortaleza e São Paulo, tá? A começar pela escalação. O São Paulo foi novamente com a linha de 5, né? Com o Negruti, Luiz Gustavo, Sabino. Aí tinha o Wendel aqui pela esquerda e o Cédric Soares pela direita. E o Fortaleza foi com a escalação normal, que já estava habituado praticamente na provável escalação, né? Com a diferença do Gasal aqui na zaga. Eu acho que o Herrera também não estava escalado, posso estar enganado. Breno, Gasal, Gaston Ávila, Barbosa, Diogo Barbosa, Britas, Lucas Sacha, Matheus Pereira, Lucas Crispim, Herrera, Daverson e Pikachu. E o São Paulo com a linha de 5, eu já falei, Rafael no gol, aí você tinha Rodriguinho, Pablo Maia, Bobadilla, Rigoni e o Tapia. Vamos lá. O jogo começou como eu já esperava, Fortaleza atacando, Fortaleza pressionando, buscando o resultado e tentando levar perigo ao gol do São Paulo. E o Fortaleza teve 25 finalizações a gol no jogo, contra 8 do São Paulo. O futebol é incrível, cara, porque esse jogo aqui foi o inverso dos últimos jogos do São Paulo. Como eu venho falando, né? O jogo de hoje foi o jogo inverso do jogo contra a LDU e contra o Ceará, onde o São Paulo teve volume, finalizou várias vezes em direção ao gol, mas não conseguiu aproveitar e não conseguiu sair vencedor. Pelo contrário, né? Tomou 1-0 da LDU, com a LDU finalizando 4 vezes o jogo todo, uma vez em direção ao gol, bizarro, e o São Paulo com 26 finalizações, e o Ceará foi parecido também. Várias finalizações, mas sem efetividade, ou seja, um ataque inoperante. Só que o que acontece quando você pega uma das piores defesas do campeonato? Porque a defesa do Fortaleza é uma mãe. O Fortaleza estava atacando, estava em cima, teve 25 finalizações no jogo contra 8 do São Paulo, e o São Paulo finalizou 3 vezes a gol contra 6 do Fortaleza. Fortaleza finalizou mais vezes a gol, só que o São Paulo teve mais precisão na finalização. Se você fizer a conta aí, 3 de 8 é melhor do que 6 em 25. Então, São Paulo teve mais precisão aí na finalização. E aí vamos lá, onde é que eu tava? Fortaleza estava atacando, estava bem no jogo, só que na primeira chegada do São Paulo, na primeira vez que o São Paulo chegou ao gol do Fortaleza, o São Paulo fez o gol. Outra coisa também, tá? Boa parte dessas finalizações aqui, 25, boa parte não levou perigo, como vocês podem ver aí, foram só 6 chutes a gol, e desses 6 chutes a gol, pouquíssimos levaram perigo efetivo ao goleiro Rafael de São Paulo, só 2. Um aos 18 do segundo tempo, que a bola que ele defendeu ali com o jogador do Fortaleza estava sem ângulo, na direita, bateu cruzado, e Rafael defendeu, e a outra lá no final do jogo, que ele teve que fazer uma defesaça, e só essas 2. Mais nada, mais nada. E aí, vamos lá, voltando agora ao primeiro tempo. O São Paulo, na primeira chegada, fez o gol, nessa jogada aqui, nessa jogada aqui do Tapia. Ó, jogada começa no meio de campo, e aí consegue se desvencilhar. Olha o espaço que tinha aqui. Olha o espaço que o Fortaleza deixou. Por quê? Porque tinha que atacar. Porque tinha que buscar resultado. Olha o espaço que sobrou para o São Paulo aqui. Olha como o São Paulo conseguiu se desvencilhar da linha de marcação. 4 jogadores do Fortaleza aqui, ó, já estão atrás da linha da bola. E aí segue a jogada. Aí vai, bola na direita.
E aí a defesa do Fortaleza já se recompõe, como vocês podem ver. Mas aí vem, né? Jogada, bela bola enfiada, jogada pro Tapia. E olha como o Tapia consegue se desvencilhar dos defensores do Fortaleza com a maior facilidade do mundo, ó. Vamos voltar aqui. O Tapia tá aqui, ó. Ó como ele consegue se desvencilhar fácil, cara. É inacreditável. A defesa do Fortaleza é uma mãe. A sensação que passa é que se você tiver uma chance, você já consegue fazer um gol fácil na defesa do Fortaleza. Se você tiver 5 chances, você faz 3 gols. É muito ruim, cara. É muito ruim. Aí ele se desvencilha, ó. Jogadores parados, pô. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores aqui e ninguém conseguiu parar o Tapia. E aí, gol do São Paulo, 1-0. Quando o Fortaleza estava melhor no jogo, mas não conseguiu converter em chutes a gol. Ou seja, a eficiência mais uma vez venceu hoje. Só que o Fortaleza vacilou ainda mais, porque o Fortaleza teve ainda uma vantagem no jogo, que você olha e fala, pô, agora a sorte vai virar. É igual esporte, né? Agora a sorte vai virar. Não, agora vai. Que é o seguinte, o São Paulo teve um jogador a menos. O Rigoni, nesse lance daí, ele chega forte no Davidson, ó, se liga, ó. Claramente foi jogada para expulsão. Aí vem a porra do som. Claramente foi jogada para expulsão. Ó. Ele chega de sola no Davidson, tá vendo? Ó. De sola, o Davidson vai chutar a bola e ele chega, ó. Ele chega firme com a sola da chuteira em Davidson. Expulsão clara, acertou o árbitro corretamente. O Rigoni foi expulso e o São Paulo ficou com um a menos. Só que isso torna a atuação do Fortaleza ainda mais patética. Porque o Fortaleza estava com um a mais, jogando em casa, contra o São Paulo acessível, que dava para vencer. E o Fortaleza, em 25 finalizações, só 2 levaram de fato um real perigo para o goleiro Rafael, como eu já falei. Ou seja, atuação patética. E aí o Fortaleza estava em cima, atacando, deixando espaço. Adivinha como é que sai o segundo gol do São Paulo? Transição rápida. Aí, a jogada completa, ó. Ataque do Fortaleza, aí a roubada de bola ali no campo de defesa, e aí vem o contra-ataque do São Paulo. Olha o espaço. Olha o espaço. Só 2 defensores do Fortaleza contra 4 do São Paulo. E aí tá aí o prosseguimento da jogada. Aí vem, a bola vai ser enfiada aqui. Aí, bola enfiada. E aí, Luciano aqui passando livre. Bola em Luciano. Gol do São Paulo. 2-0 pro São Paulo. Pra matar o jogo, né? Pra matar o jogo ali a favor do São Paulo. Teve protesto da torcida do Fortaleza. Time sem vergonha. Porque agora o Fortaleza está numa situação muito complicada no campeonato. Mas a análise de tabela é pra daqui a pouco, tá? Agora, bora passar para outro jogo. O Vitória enfrentando o Ceará. E uma coisa que eu achei muito interessante, assim que eu vi a estatística, né, pós-jogo, é que o Ceará teve mais posse de bola. Bizarro, né? O Ceará é um time que nunca tem mais posse de bola, na imensa maioria dos jogos do campeonato. Eu não lembro de um outro jogo onde o Ceará teve mais posse de bola em relação à Vitória. Eu, sinceramente, não lembro. Finalizou mais, 14-9, e chutes a gol tá aqui, 3-3, né? Vitória terminando de posse de bola, como a gente já mostrou. E ele foi com a linha de 5 mais uma vez. A linha de 5 que deu muito certo contra o Grêmio, apesar da derrota. Eu acho que taticamente Jair Ventura estreou bem contra o Grêmio. Ele foi com o Lucas Oté, Camutanga, Zé Marcos e Ramon e Cáceres, que ficava ali meio que com uma linha de 5 aqui. Ronald Baralhas aqui na volância e Eric, Cantala Piedra e Kaiser no ataque. Ele basicamente repetiu a formação e a escalação contra o Grêmio. E hoje deu certo, porque hoje o Vitória jogou em casa e pegou um time ali do mesmo nível, digamos assim, do mesmo nível que é o Ceará, ali na luta para não cair. O Ceará foi com Bruno, Ferreira, Marcos Vitor, Fabiano, William Machado, Matheus Bahia, Richardson, Sobral, Lourenço, Galeano, Pedro Henrique e Pedro Raul. Sobral é uma novidade, não estava na provável escalação, ele foi de Sobral. E aí, o desenho do jogo é exatamente o que eu falei que poderia acontecer. O Vitória fez aquela pressão inicial, estava em cima do Ceará, roubava a bola muito fácil, ali no meio de campo, e estava atacando do jeito do Vitória. Sem aquele futebol bonito, aquele futebol ofensivo, aquele futebol vistoso, mas estava em cima, botando pressão, com bola na área, através de escanteio. E aí saiu o primeiro gol, adivinha, em um lance de escanteio, onde foi uma assistência do Lucas Alté, como vocês podem ver aí. Ó, vamos voltar aqui o lance. Assistência do Lucas Alté no escanteio, ele desvia, e aí Zé Marcos está aqui livre no segundo pau para fazer 1-0 para o Vitória. Novamente aí, ó, o desvio do Lucas Alté e o Zé Marcos livre aqui, totalmente livre na pequena área. Falha da defesa do Ceará, 1-0 para o Vitória. E aí, quando saiu esse gol, como eu falei para vocês, eu falei assim, cara, o Ceará não vai virar esse jogo. No máximo, deu tudo certo, o Ceará vai empatar. E teve chance. Pedro Raul na marca do pênalti, isolou, jogou na lua. Teve uma finalização de fora da área que eu não lembro quem foi, que obrigou uma defesaça de Arcanjo. Teve um chute de bicicleta do Aiton que bateu na trave. O Ceará não estava pressionando tanto o Vitória até os 30 do segundo tempo. O Vitória estava conseguindo fazer um jogo seguro defensivamente. Eu acho que no geral o Vitória conseguiu, mas o Ceará teve suas oportunidades ali,
para empatar o jogo. E a chance mais clara do jogo foi com o Pedro Raul, no último lance do jogo praticamente. Ele recebe a bola livre na pequena área, bate de cabeça e a bola vai para fora. Incrível aquela chance perdida do Pedro Raul. Só que assim, no todo geral, o Vitória fez 1-0 e foi seguro defensivamente. É o jogo que o Jair Ventura gosta de jogar, retrancam total. 1-0, acabou o jogo, irmão. E o Vitória conseguiu em boa parte ser seguro em relação ao Ceará. Agora, teve chance para tomar um empate. Poderia ter tomado empate. Não jogou bem, não foi aquele futebol bonito, vistoso, só que o resultadismo é o que conta. O que conta para o Vitória é o resultadismo. Então, eu não vou vir aqui criticar a atuação, criticar o time porque jogou mal, porque poderia ter tomado empate, não. O Jair Ventura foi contratado para ter resultado. Não importa como foi. Ganhou de 1-0 do Ceará e tem rebola na trave do Ailon. Olha a chance que o Pedro Raul perdeu. Não. 1-0, ganhou. Pronto, irmão. É isso que importa. O Vitória precisa pontuar, conquistar pontos. Até porque agora, depois do Ceará, o Vitória tem uma tabela, uma tabela chata, uma tabela complicada. Vasco em São Januário, complicadíssimo. O Vasco tá numa boa fase jogando em casa. Tomou 3 do Palmeiras? Tomou. Mas jogando em casa o Vasco é forte. Aí tem um clássico Bavi contra o Bahia, que vocês vão tomar um pau do Bahia, uns 4-0 aí, 3-0 eu nem comemoro, é 4-5. E vai pegar o Santos na Vila Belmiro. 3 jogos dificílimos. E aí pega o Corinthians no Barradão, que aí já é um jogo um pouco mais acessível que o Vitória pode vencer. O jogo mais acessível é contra o Corinthians no Barradão. Aí pega o Cruzeiro, vai tomar lapada, e o Inter também é acessível. O Inter é freguês do Vitória jogando aqui no Barradão. Então assim, é uma tabela que dá pro Vitória ganhar aqui do Corinthians, buscar um pontinho aqui no Bavi ou contra o Santos, sei lá, e fazer ali seus 5 pontos ali, por ali, e seguir vivo no campeonato. O Vitória é o único time do Nordeste que está vivo na competição, que está bem vivo na competição aí, que está em posição de escapar do rebaixamento, né? E aí agora, a gente vai partir, agora que eu já trouxe aqui os gols, a expulsão, a análise da partida, só uma coisa que eu esqueci de falar, do Fortaleza, teve uma jogada que o Rodriguinho no meio de campo, ele poderia ter tocado a bola, e a defesa do Fortaleza, tava todo mundo marcando o Rodriguinho. Eu não consigo pegar o lance para mostrar para vocês, mas achei interessante. A defesa do Fortaleza, muitas vezes, ela fica marcando a bola. 4 jogadores em cima de um jogador, e aí deixa o outro livre, com liberdade. 2 vezes isso aconteceu. No segundo tempo também teve uma jogada na lateral, que quase saiu o gol do São Paulo, que ele dá o passe rasteiro pro outro lado da área, e aí o jogador do São Paulo tá livre, com liberdade. Por quê? Porque tá todo mundo, todos os 4 marcando a bola, marcando o mesmo jogador. Ou seja, a defesa do Fortaleza é uma mãe, galera. É uma mãe, é uma das piores defesas do campeonato, né? Se eu não me engano, ó, o Fortaleza somou 40 gols. São 40 gols sofridos, é impressionante, velho. Que defesa fraca, que defesa... E isso ficou escancarado hoje. Eu acho que o Fortaleza só não é pior do que o Juventude, né? Deixa eu só conferir aqui. Juventude sofreu 46, é isso, né? Fortaleza é a segunda pior defesa do campeonato. Se você tiver, como eu falei, se você tiver 5 chances contra o Fortaleza, em 3 você vai marcar gol, cara. É impressionante. Isso aí não passa segurança nenhuma, porque como foi o jogo de hoje, por exemplo, Fortaleza pode, ofensivamente, até um bom time, até consegue criar. Por mais que às vezes peque ali nas finalizações. Mas às vezes você tá bem no jogo, e aí quando você tem uma chance de gol do adversário, como foi hoje, tu vai e toma um gol. Enfim, né? Agora análise de tabela. O Fortaleza tá com 21 pontos. Ricas, você já crava o rebaixamento do Fortaleza? Cara, ainda não. Eu tô com a mão coçando aqui, eu tô com a língua coçando pra chegar aqui e falar: o Fortaleza está oficialmente rebaixado, acabou, já era. Mas ainda não, porque futebol tudo pode acontecer. Eu vou tentar só cravar as coisas aqui no canal quando tiver de fato 100% garantido, 100% definido que o time não vai conseguir escapar. Por exemplo, o Sport. O Sport eu já cravei. O Sport tem 15 pontos em 24 jogos, não vai escapar, já era. É oficialmente o primeiro virtual rebaixado do Campeonato Brasileiro. O resto, acho que o Fortaleza vai cair, acho que tem 95% de chance de cair, acho que vai cair, com certeza, mas ainda não vou cravar, com certeza já caiu. Porque é futebol, tudo pode acontecer, Fortaleza pode reagir ainda no campeonato, para quem acredita, né? Para quem tem fé. Já vimos tanta coisa acontecendo no futebol, né? Então eu não vou cravar nada. Porém, 21 pontos em 25 jogos, o próximo jogo do Fortaleza é contra o Juventude no Jacone. E aí já vou pegar aqui agora a tabela do Fortaleza para vocês. É uma tabela chata, tá? Juventude no Jacone, Vasco no Castelão. Eu pensei que era em São Januário. Como é no Castelão, já meio que possa ser que o Fortaleza consiga vencer, talvez. Tem chance de vencer. O Vasco fora de casa não é tão forte assim. Porém, com essa defesa patética, com esse elenco, com esse time, com essa atuação ridícula, a tendência é que não vença, consiga um empate aqui, sei lá. E aí...
Aí o Fortaleza pega o Cruzeiro e o Flamengo. Puta que pariu. E outra, o Juventude é o time mais acessível desses 4 aqui. É o mais acessível. Mas vocês acham que vai ser fácil, é? Jogar no Jacone? Um estádio que o Juventude tem como sua fortaleza? Aonde o Juventude consegue resultados inacreditáveis que ninguém acredita? Você acha que vai ser fácil o Fortaleza vencer? Chegar lá no Jacone e vencer? Não vai não, meu amigo. Não vai não. Então, o Fortaleza aqui, eu só consigo projetar 2 pontos. Empatar com o Juventude e empatar com o Vasco. Se o Fortaleza não vencer o Juventude, esse jogo aqui é final de Copa do Mundo, tá? É final de Copa do Mundo. Se o Fortaleza não vencer o Juventude, eu vou chegar aqui e vou cravar. Fortaleza está rebaixado para a Série B. Porque pega o Vasco, mesmo sendo em casa, é complicado. Cruzeiro e Flamengo. Olha essa sequência. E mais, ainda vai ter outros jogos complicados, né? Fortaleza, Botafogo. Enfim, a tabela do Fortaleza, tem Bahia aqui também na Fonte Nova, né? A tabela do Fortaleza é mais fácil que a do Ceará. Porém, a gordura o Fortaleza não tem. Fortaleza não tem gordura para queimar. Então, assim, se o Fortaleza for mal nessa sequência aqui, a tendência é que vá, já praticamente crava. Se vencer o Juventude, aí eu vou dizer, não, tem chance ainda. Agora, se perder ou empatar, se perder, principalmente, aí já era. E aí, galera, eu peguei aqui a tabela do Santos para poder mostrar para vocês, porque o Vitória agora vai a 25, fica a 6 pontos do Ceará, o Ceará tem uma tabela complicada, fica a 3 do Santos, e o Santos tem que abrir o olho. Acho que o Santos vai cair? Não. Porém, os últimos 2 jogos, tá em tela para vocês aí, o Santos empatou com o Bragantino, tava vencendo o jogo, tomou um empate que não era para ter tomado, e ontem empatou com o Grêmio na Vila Belmiro. Ou seja, 2 empates que não era pro Santos ter tido. Era pro Santos ter vencido os 2 jogos. O Santos tá vacilando demais. Se não abrir o olho, o Vitória já tá 3 pontos. O Santos tem um jogo a menos, tudo bem, porém, tem que abrir o olho para não passar sufoco, para não passar perigo. E aí, a tabela do Santos completa aqui. Vai enfrentar agora o Ceará, no Castelão. E joguinho com clima de final, hein? Alô, torcedor do Vitória, torcedor do Fortaleza. Vocês vão torcer pra quem, hein? Porque assim, se a gente parar pra olhar elenco, o Ceará tem mais chance de cair do que o Santos. Mas, no momento, o Santos é que tá aqui em 16º. Se o Santos perder o Vitória vencer, já empata. Já fica igual ali nos jogos. Eu não sei quem o Vitória pega. Isso é para outro vídeo. Amanhã vai ter um vídeo aqui pré-rodada, da rodada 27. Mas assim, tem que ver, porque pode ficar 3 pontos, pode empatar com o Santos, e aí pode ficar mais perto de sair da zona. Fortaleza, mesma coisa. Então, eu ainda não cravo mais ninguém rebaixado. Se o Vitória perdesse hoje, eu ia cravar o Vitória, pelo contexto, porque pegar o Ceará em casa, se você não vencer, já é assim, clima de velório, praticamente. O Ceará também, que pode ser um adversário complicado, que é um adversário direto, né? Mas, enfim, galera. E aí, eu trouxe aqui também a tabela do Ceará para mostrar para vocês. Porque o Ceará agora tem uma sequência fácil, factível. Vai pegar o Santos, vai pegar o Sport. Conselho para torcedor do Ceará, vence esses 2 jogos, tá? Consigo aqui, no mínimo, 4 pontos. No mínimo. Por que eu digo isso? Porque o Ceará pega o Botafogo depois, o Atlético Mineiro na Arena do MRV, aí pega o Fluminense em casa, beleza, acessível, dá para vencer. Aí pega o Fortaleza, beleza, clássico, dá para vencer. E o Inter em casa. Tem alguns jogos aqui acessíveis. Porém, a tabela foi cruel com o Ceará. Olha os últimos 4 jogos do Ceará. É bom chegar aqui com a gordurinha, hein? É bom o Ceará chegar nesse jogo aqui contra o Mirassol com os seus 41 pontos, no mínimo, mas assim, uns 43, porque tu vai pegar o G4 inteiro nas últimas 4 rodadas. É muito azar, meu amigo. É muito azar. Por isso que eu não consigo ainda cravar. Tem grande chance de ficar? Acho que vai ficar? Vai. Mas eu não consigo ainda cravar 100% que o Ceará vai ficar na Série A. Por essa tabela aqui. E tem Corinthians em Itaquera também, né? Tem outros jogos complicados aqui, cara. Tem Botafogo. Enfim, Atlético Mineiro da Arena do MRV. Dá pra buscar um empate? Dá. Mas jogar fora lá é difícil. Então, o segundo turno do Ceará é complicadíssimo. Então, por isso que eu não consigo cravar. Então, é bom o Ceará vencer aqui. Porque aí já vai a 37. Aí, sei lá, busca mais um triunfo aí contra o Internacional, vai a 40. Aí, sei lá, acha 4 empates aí, empata com o Botafogo, empata com o Atlético Mineiro. Aí, sei lá, empata com o Fortaleza e já consegue ficar na Série A. Agora, se o Ceará perder esses 2 jogos aqui, ou, sei lá, conseguir 2 pontos, empatar os 2, ou um pontinho só, aí já começa a se complicar na luta para não cair. Então, é bom também vencer esses 2 jogos aqui. Enfim, né, galera? Eu acho que já falei tudo que eu tinha para falar, só completando aqui a tabela. Então, agora o Vitória está em 17º, 25, já fica 3 do Santos, como eu falei. Juventude ficou com 23 porque empatou na rodada.
Fortaleza perdeu, já está quase rebaixado. Eu acho que nas próximas rodadas eu vou cravar Fortaleza e Sport na Série B. Cravar 100%. Aí vai ficar aqui, eu acho que a tendência, inclusive, talvez é que fique só a vitória aqui. É que se o Juventude vencer, o Juventude deu sorte. Pega o Fortaleza no Jacone. Se vencer, já fica 2, né? É complicado, aguardar para ver cenas dos próximos capítulos aí. Enfim, esse foi o vídeo. Se você gostou, se inscreve, deixa o like, comenta, compartilha, ativa o sininho. E até a próxima, tá? Fui, galera.